Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Spinecast, sua dose de coluna saúde e hoje de ortopedia. Lembre-se que se você quiser participar, é só mandar um e-mail para o podspinecast@gmail.com ou então mandar um direct lá no Instagram que a gente também vê tudo lá. Mas chega de lero-lero que hoje a gente não tem tempo para perder. Eu tenho a honra e o privilégio de conversar com um professor de várias gerações. Dr. Marco Antônio Percoppe, o mito, a lenda, o homem. Já vou dizer uma coisa, que se você não sabe o nome do professor Marco Antônio Percoppe e é ortopedista, já manda um e-mail para a SBOT, cancela seu título. Você não merece ter título de ortopedista. Mas o professor Marco Antônio Percoppe é formado pela Federal, pela UFMG, tem título de mestre e doutorado pela Unifesp, é professor titular da UFMG e tem tanto artigo publicado que ele conta os artigos dele em escala logarítmica. Foi presidente da Sociedade de Joelho em 2003, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em 2015, é atleticano fanático e de vez em quando perde uns óculos aí na represa de Furnas. De Itaúna, perdão. Olá, professor, tudo bem? Bem-vindo aí ao podcast, uma honra ter o senhor aí, viu? Oi, Daniel, o prazer é todo meu. Estou assim, maravilhado com todo o ambiente. Parabéns por esse Pod Spinecast. É um prazer muito grande estar participando com vocês, viu? Pode ter certeza que o prazer é todo nosso e é uma honra. A gente acho que nem esperava ter gente de tão alto garbo e elegância aqui com a gente. A gente achou que ia ser só gente fuleira igual nós, mas ter você aí acho que enriquece e talvez torna a gente mais perto do nosso sonho de conquistar o mundo e ficar rico e dominar toda a ortopedia do mundo aí. Olha, é bom você falar, porque isso aí às vezes cola, entendeu? Então, vamos lá. Exato, vamos trazendo mais coisa pra gente. Mas acho que o senhor não é possível que precisa de mais, não. O senhor já conquistou tudo, não. Agora deixa um pouco para nós, que somos ralé. Professor, eu queria começar então com um bate-bola rápido, só para a gente esquentar os motores aqui. Pergunta fácil de responder, direta. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Quantos anos de ortopedia, professor? Daniel, eu terminei minha residência em dezembro de 1980. Então eu comecei a prática já como profissional de ortopedista em janeiro de 1981. Ixi. E é um caso interessante. No Réveillon de 80 para 81, eles me puseram de plantão no hospital mais importante, ou dos mais importantes de Belo Horizonte, que era o Sempre, que funciona hoje a Clínica Afonso Pena. Era um movimento terrível. E assim, no primeiro dia chegou uma pessoa que caiu de um asa delta e que teve N fraturas e me apareceu uma artrite séptica do joelho, assim, sem eu ter ninguém para consultar. Então, a minha entrada na ortopedia já foi absolutamente traumática mesmo. Essa é prova de fogo, né? Então, mas então eu fiz a residência, terminei em 81 e fiquei fazendo ortopedia geral até mais ou menos 1986. Em setembro de 87, eu fui para São Paulo com a ideia de fazer cirurgia do joelho. Basicamente, até 86, eu era um ortopedista geral que gostava muito de joelho. Isso me fez diferenciar para o lado do joelho. Das ortopedias e cirurgia do joelho, qual que é a sua cirurgia preferida? Olha, posso contar uma outra história também? Claro. Eu entrei na sociedade de joelho, todo mundo gostava de falar de cruzado anterior, algumas pessoas de prótese, e o patinho feio era a fêmuro-patelar. Então, eu entrei de cabeça na fêmuro-patelar para arrumar um lugarzinho para poder falar em congressos e tudo. Então, até hoje, a articulação fêmuro-patelar é uma coisa que eu gosto muito, que é a cirurgia que eu gosto, é a cirurgia que eu vejo resultados, é muito bom. Mas, talvez com o meu envelhecimento, com o envelhecimento dos meus pacientes, hoje o que eu tenho de mais são as reconstruções, as próteses de joelho, que também é outra coisa que me agrada muito. E de todas, qual que é a sua cirurgia menos preferida, a cirurgia que o senhor menos gosta de fazer? Olha, então eu vou contar uma outra história, já que é para contar. Eu vim de uma geração que fazia artrodese de coluna, operava hérnia de disco, fazia luxação congênita do quadril. Então eu vou dizer que a que eu menos gostava, desagradando ao Pod Spinecast, eram as cirurgias da coluna. Tem gente que gosta do olho, tem gente que gosta da remela, não, professor? Deixa a gente com a remela aí. Talvez pelo fato de eu nunca ter sido um expert no assunto, nunca me agradou muito, não. Mas agora, na cirurgia do joelho,
eu acho que tudo me agrada, eu gosto muito, porque a gente tem a possibilidade de ver a anatomia, de ver tudo, então qualquer coisa de joelho me agrada hoje em dia. Trauma, ou tumor, ou qualquer coisa. Legal. Quantos anos de casado, professor? Eu me casei exatamente no início que eu comecei a minha profissão de ortopedista. Então, eu fiz a prova da Sociedade de Ortopedia dia 7 de fevereiro de 1981 e casei no dia 20 de fevereiro de 1981. Então, está fazendo 40 anos, fez 40 anos de casado agora também. 2 casamentos, né? 41, na verdade, né? Não, 41. E vivi uma situação interessante, porque eu terminei a residência, não tinha emprego, não tinha nada, e era um homem casado, desempregado, e vivia de plantões e coisas assim. Então, eu já conheci todos os lados da moeda, viu? As dificuldades que todo mundo passa, eu passei muito também. Quantas filhas? Tenho 2 filhas, nenhuma médica, a mais velha advogada, hoje ela é advogada em Londres, ela conseguiu validar o diploma dela em Londres, e tem uma filha arquiteta que está conosco em Belo Horizonte e que também está criando um caminho de muito sucesso. Acho que elas foram um pouco mais inteligentes que o pai e escolheram uma profissão um pouco melhor. Agora, perguntas difíceis, professor. Quem foi que te deu mais trabalho no R4? Davi, japonês, ou Danilo, Piauí? Olha, o Danilo tinha uma grande vantagem, que ele era um cidadão neutro. O Davi era um cruzeirense chato. Então, com certeza, foi quem me deu mais trabalho, foi o Davi. Entendi. Eu queria te perguntar, professor, na verdade, pode falar a verdade, o Túlio Vinícius, ele é um ciborgue que não precisa dormir nem comer, não é não? Ele só precisa trabalhar, produzir, estudar, operar e coordenar 36 hospitais ao mesmo tempo. É ou não é verdade isso, professor? Eventualmente fazendo mutirões ao sábado. Exato, operando e botando Ilizarov e outras coisas mais. E outras coisas, desarticulando quadris, pequenas coisas. Né? Coisas leves, exato, eu tenho certeza disso. Vou contar uma história sobre o Túlio, que ele vai ver, ele sabe que não é mentira. Ele resolveu fazer um mutirão. No dia seguinte, ele faria, sei lá, alguns anos de casado, na noite, e no dia seguinte ele marcou um mutirão no Hospital Risoleta Neves. Então eu disse para ele, olha, usando a minha prerrogativa de chefe, eu vou te proibir o mutirão, você vai levar a sua esposa para jantar e pelo menos para um motel, porque não é possível. É verdade, dependendo do Túlio, ele opera todo dia, eu tenho certeza disso. Professor, na sua opinião, quem é melhor, Hulk ou Ronaldinho Gaúcho? Eu acho em termos, se eu for ver com o coração de um futebolista, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho não tem nem comparação, ele se compara com poucos, mas com o coração atleticano, é Hulk. Isso sim. Professor, agora pode falar que não tem ninguém assistindo aqui, pode ficar à vontade para abrir seu coração. Você ficou mais feliz quando o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro ou quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão? Eu acho que esse ano foi um ano que me deu mais felicidade, porque além do Cruzeiro, além do Atlético ser campeão das duas, da Taça Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro continuou na segunda divisão. Então, só alegria, então. Isso é o sonho ideal para qualquer atleta. Legal. Professor, agora, sério mesmo, eu queria entrar um pouco na sua história, eu queria que você contasse como é que foi, primeiro, assim, a decisão por fazer medicina, da onde que veio, você sempre soube, e como é que foi o curso de medicina, a decisão que você teve e o caminho que você trilhou? Então, eu tenho uma história interessante na medicina, porque meu pai é médico, e você sabe que também meu irmão é médico, mas a minha história começou antes do Ronaldo, meu irmão, fazer medicina. O papai era um médico daqueles antigos que ia visitar as pessoas de carro, e eu era muito menino, ia de carro com ele, às vezes eu ficava esperando dentro do carro enquanto ele atendia, não havia perigo nenhum nessa época de ficar dentro de carro, às vezes ele me levava e me falava muito da medicina, e isso me criou assim, uma certa vontade de ser médico. E aí, logo que eu comecei o ginásio, na minha época era ginásio, lá pelos 12 anos, eu comecei a jogar basquete. E eu, então, roubava, o papai tinha um armário enorme com amostra grátis de anti-inflamatório, de tudo. Eu passava a mão nos anti-inflamatórios e levava para os jogos, e os meus amigos machucavam, eu, com toda a responsabilidade do mundo, dava um anti-inflamatório para eles. Então, aos 13 anos, eu era chamado o médico da turma. Machucou,
Meu apelido é Dozinho, você sabe, chama o Dozinho que ele resolve. Eu levava o anti-inflamatório. Então, isso já me deu um gosto enorme pela medicina e também pela medicina esportiva, que foi uma área que eu me dediquei, que é a ortopedia, né? Basicamente é isso, a influência muito grande do meu pai e também na ortopedia, quando eu tomei gosto e conheci a medicina, o Ronaldo já era ortopedista e o Ronaldo é um ídolo para mim, assim, eu acho que falei, eu vou seguir um pouco a carreira do Ronaldo também. Hoje a gente tem situações diferentes, ele mexe com o ombro, eu com o joelho, mas foi uma coisa muito legal. E o curso de medicina foi do jeito que o senhor achava? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Eu sempre fui muito Caxias, né? Então, eu estudei muito para o vestibular, eu passei muito bem no vestibular. Logo que eu entrei na medicina, eu comecei a namorar. Então, a Alessandra, que é minha esposa, eu conheço ela desde que eu estou no primeiro ano da faculdade de medicina. Se for contar namoro, é um negócio assim, de quase meio século já. Aí eu começava a vir muito para Itaúna e tudo, e não fui um grande estudante nos 2 ou 3 primeiros anos, não. Aí depois eu comecei de novo a me engajar e tudo, e a partir daí eu me dediquei muito à medicina e tudo, e foi legal. Foi uma experiência muito boa. Era o UFMG, esse currículo novo que existe na UFMG hoje, a minha turma foi a primeira a pegar, então, esse do médico generalista, porque antes da minha turma, todas as turmas formavam na UFMG com 5 anos, a nossa foi a primeira de 6, então foi uma mudança assim, de currículo, foi a primeira turma do estágio rural. Então, isso tudo fez com que surgissem coisas novas e nós fomos meio cobaias, mas foi muito legal. E sempre foi ortopedia seu objetivo ou já cogitou outra área? Não. Eu, na verdade, lá pelo 5º ano, eu comecei a seguir dois cirurgiões gerais. Me interessei muito pela cirurgia e uma das minhas metas era a cirurgia plástica. Com essa mãozinha pequenininha aqui, eu queria fazer cirurgia plástica. Mas aí, já talvez no último semestre, eu pensei, acho que eu vou fazer a ortopedia mesmo, e foi quando eu decidi pela ortopedia. E o Ronaldo teve influência nessa decisão do senhor? Claro que sim, porque o Ronaldo era uma pessoa que sempre foi uma referência para mim, né? Então, eu o vendo já bem colocado, ele já era ortopedista, já tinha a colocação trabalhava já no Semper, que foi onde eu disse que fui depois. Então, eu vi assim sempre com muito sucesso e falei, vou seguir os passos dele, né? E foi uma decisão boa, eu acho. E a residência de ortopedia na época do senhor? Melzinho com açúcar? Pegaram na mão do senhor e levaram para onde precisava ou foi mais raiz? Então, vamos lá, que é uma história interessante. Haviam 3 residências em Belo Horizonte. Era o Hospital Felício Roxo, o Hospital das Clínicas e o Hospital Sara Kubitschek, que depois se transformou no Hospital Ortopédico. Eu queria o Hospital das Clínicas, porque eu tinha feito internato, eu sou oriundo da UFMG. As outras 2 provas foram antes. E as pessoas disseram... eu passei nas 3, no final das contas, mas as 2 primeiras eu recebi o resultado e eles me disseram, você tem que optar agora, antes de eu fazer a prova no UFMG. Eu abri mão das 2 e disse, puxa vida, e se eu não passar no UFMG, eu vou ficar sem nada. Mas felizmente passei e foi uma experiência maravilhosa, que eu tive preceptores, eu tenho um que eu respeito muito, vocês não chegaram a conhecer, mas o Fernando Milton, foi uma pessoa importante na minha formação. Eu pude ter contato com o professor Mata Machado, com o Dr. Luiz Garcia, que era uma pessoa que trabalhava na Baleia e no Hospital das Clínicas também, o professor Gustavo Mendonça, todos eles foram assim, pessoas muito importantes. E tinha uma nova geração, que hoje é uma geração que antes de mim, mas era o César Mezencio, o César Luiz, que é o Cezão, o Gilberto Benoziro, eles todos ajudaram muito também na minha formação. Havia cobranças, como sempre houve, mas, na verdade, foi uma residência muito boa. Nessa época ainda não tinha residência da Baleia? A residência da Baleia era junto com a residência do Hospital das Clínicas. Então, nós ficávamos metade no Hospital das Clínicas e metade na Baleia e tínhamos um estágio no pronto-socorro. E, na minha época, a residência eram 2 anos. Terminei o 2º ano, aí eu fiz um R3 no Hospital João 23,
E foi uma experiência boa também, só trauma. Então, eu também tive alguma participação lá no Hospital João 23. E o coordenador da época era o professor Arlindo Pardini. Ele coordenava essa parte da residência, acho que talvez o serviço de ortopedia na época. E aí você falou que você ficou mais uns anos fazendo ortopedia geral, né, depois que isso acabou. Então, aí, em 81, eu fiz esse R3 lá no pronto-socorro. Aí, fui convidado para entrar para a equipe do SEMPER. E aí comecei a trabalhar no SEMPER e pegava substituições no pronto-socorro, substituindo férias e tudo. E aí surgiu um concurso no hospital do Ipseng. E eu fiz esse concurso e passei também na prova do Ipseng. Então, me tornei médico do Ipseng e fiquei no Ipseng há alguns anos. Então, eu ficava no Ipseng e no SEMPER. Aí, em 1986, então 5 anos depois, teve um concurso para professor, chamava-se auxiliar de ensino, lá na UFMG. Aí eu passei também nesse concurso e me tornei professor da Faculdade de Medicina. E aí veio toda aquela carreira. Isso aí foi um marco na minha vida, porque entrar na faculdade, contato com os residentes, eu peguei com unhas e dentes tudo e ficava lá quase que o dia inteiro, atendia mais de 3 ambulatórios, não existia ambulatório de joelho, ambulatório disso, não, eram ambulatórios gerais, e eu ficava boa parte do meu tempo lá, e isso foi muito bom na minha formação e ajudando na formação dos outros. Por isso que virou igual você falou, virou uma lenda, porque desde o Wagner Nogueira eu estou lá. Quer dizer, o Wagner Nogueira, a diferença da nossa de idade não é tão grande, e ele foi meu primeiro residente. O senhor sempre teve essa vontade de entrar para a área acadêmica, assim, de estudar, de ser professor, ou foi uma coisa que aconteceu? Não, era o meu sonho, só que na época, quando eu terminei, os governos da época não abriam concurso para professor. Os próprios professores lá, os meus preceptores, disseram, olha, aqui a chance é muito pequena, porque não vai ter concurso e tudo. Aí eu saí para a vida, né? E aí, em 86, 5 anos depois, foi o primeiro concurso. Então, eu tive a oportunidade de fazer e entrar. Então, eu acho que foi assim, uma coisa que eu buscava muito. E foi um prazer muito grande ficar lá. E continuo lá até hoje. E joelho? Como é que o joelho apareceu na sua vida? Pô, como é que você correu atrás? Então, eu comecei a fazer ortopedia geral e tudo. E um belo dia, conversando com o Ronaldo falou, olha, nós precisamos de alguém que mexa com a área de joelho, porque haviam pessoas importantes em Belo Horizonte, o Neilo Lasmar já estava despontando, Zé Márcio Gonçalves, que é uma pessoa, é um pai para mim na cirurgia do joelho, eu posso dizer, já estava também fazendo. Aí o Ronaldo falou, puxa vida, nós precisamos de alguém aqui. Então comecei a pensar na possibilidade. E em 1987, como eu comecei a falar no início, eu procurei ir para São Paulo. Aí eu fiz um curso, fiquei 3 meses com o professor Marco Amatuzzi, que era talvez a grande pessoa, o grande nome de joelho na época. E aí, quando eu voltei, eu até prometi ao Marco Amatuzzi, falei, olha, eu vou fazer um ambulatório de joelho no Hospital das Clínicas. E então, a partir daí, uma bela quarta-feira de 1987, eu fiz o primeiro ambulatório de joelho, que continua até hoje. Você já passou por ele, sabe que é uma coisa muito legal. E foi muito gratificante, e aí foram surgindo outras pessoas que vieram acrescentar, né? Durante muitos anos, o Lúcio Honório ficou com a gente, o Wagner Lemos, o Lúcio Biondi, o Flávio Lisboa. Então, era muita gente que ia agregando, e continua lá até hoje. Hoje tem o Lucas Boechat, tem o Guilherme Moreira, tem o Túlio, que está lá conosco também. Dá um prazer muito grande ver que virou uma coisa bem legal, isso que eu comecei lá atrás. Começou pequeno e foi tomando um corpo, né? Foi crescendo cada vez mais. Não é tão grande hoje, mas é uma coisa que é conhecida, que é interessante. Então, eu acho que valeu a pena, sinceramente. E como residente que já passou lá, sei que, assim, pelo menos para nós, né, é uma experiência única onde a gente consegue, o residente pode examinar o paciente, avaliar e depois discutir com gente, assim, né, de renome, falar suas opiniões. E é muito legal, né? Porque é uma coisa sem o fim financeiro, assim, só para ajudar mesmo, todo mundo está lá com a finalidade de ajudar o paciente mesmo. Com certeza. Isso aí eu acho que talvez a gente poder tratar essas pessoas humildes, tratar com dignidade, com respeito,
Eu acho que não tem preço, né? E poder ensinar isso para vocês todos, residentes, a ter essa atitude, também é outra coisa que eu acho que não tem preço. Saber mostrar que medicina é muito além de outras coisas, de vantagem financeira ou qualquer coisa, é o respeito ao paciente, independentemente de quem ele seja, né? Eu acho que isso é muito importante. E o senhor também ficou um tempo na França, correto? Então, aí em 1988, eu vi que eu era um pouco limitado, porque o professor Marco Amatus não era assim muito de fazer artoplastia e tudo, então eu queria crescer o horizonte. E o Henri Dejour, que é o pai desse Dejour que todo mundo conhece hoje, vinha ao Brasil. E o Zé Márcio Gonçalves, que eu disse que era o pai meu na cirurgia do joelho, ia recepcioná-lo aqui em Belo Horizonte, ia levá-lo a Tiradentes ou Ouro Preto, agora não me lembro, acho que Ouro Preto, e me convidou para fazer parte da equipe que ia receber. E aí eu fiquei conhecendo o professor Dejour, e nós entramos em contato e combinamos que eu iria. Então, em janeiro de 1989, eu fui para a França e fiquei 6 meses com ele. E foi realmente uma mudança de paradigma, mudança de tudo, poder ter conhecido um serviço tão importante na época como era o dele. Infelizmente, esse serviço picou, porque quando ele se aposentou, outras pessoas entraram, as pessoas que trabalhavam com ele tiveram que sair. Então, esse serviço, da forma que eu conheci, não existe mais. Mas era muito legal. Hoje, a ortopedia, a cirurgia do joelho de Lyon é muito conhecida, mas num molde diferente. E naquela época era ele era centralizador e fazia um trabalho muito legal. E o senhor já falava francês quando foi? Como é que foi a comunicação com ele? Tudo meu, viu, Daniel, é difícil. Então, eu fui para a França. 6 meses antes, eu falei, eu preciso estudar francês. Nossa. Arrumei uma professora e fiquei 6 meses estudando muito. Cheguei lá, eu tive que negociar o apartamento que eu ia alugar, tive que negociar preço, tinha que tudo. Às vezes as pessoas me davam um endereço, eu não entendia, ia no lugar, não tinha ninguém, enfim, foi uma dificuldade. Mas devagarinho foi acontecendo e eu pude desenvolver o francês durante o período que eu estava lá, e no final eu falava, me comunicava muito bem. Até hoje eu falo um pouco de francês, me comunicar muito bem com eles. Então foi uma experiência boa, inclusive para aprender o francês, uma experiência de vida. Eu aconselho as pessoas mais novas, independentemente da área, de ir para fora. Eu fui com a minha mulher na época, com 2 filhas, uma de 2, outra de 3 anos, e a gente ficou muito unido, porque era a gente naquele mundo todo diferente. Foi muito legal. Foi todo mundo, né? Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Então foi todo mundo. E marinheiro de primeira viagem, o lugar mais longe que eu tinha ido era Guarapari, quando eu fui para a França. Então, eu cheguei, estava saindo do meu apartamento em Belo Horizonte quando tocou um telefone, e um colega meu, que hoje é uma pessoa até conhecida, ele chama Thierry, ele foi médico do Atlético Paranaense, ele é paranaense. E ele me disse, olha, você vai chegar no aeroporto e vai pegar um ônibus tal, eu vou te esperar na estação tal. Porque nem isso eu sabia. Eu ia chegar, se ele não tivesse ligado, eu ia chegar em Lyon com a minha mulher, 2 filhas, e nem hotel eu tinha reservado. Ele reservou um hotel para mim, enfim. Então, Deus ajuda os pobres coitados. Quem tem amigo tem tudo, né? Tudo, exatamente. Eu devo muito isso ao Edilson Thierry. E a sua esposa gostou da experiência também? Foi bom? Foi muito bom por isso, porque, na verdade, a gente ficou muito unido, né? A gente tinha a oportunidade de viajar aos fins de semana. Então, Lyon é perto da Suíça, tem um monte de cidades bonitas. E aí, todo fim de semana, a gente saía para algum lugar e ela ficava cuidando das meninas. Quando nós chegamos, a gente decidiu que iria colocá-las na escola. Uma tinha 3, outra 4. Mas aí, no dia que nós estávamos decidindo, saiu uma reportagem nacional que um professor tinha esbofeteado um aluno. E aí fizeram uma enquete nacional para ver se davam razão ao professor ou ao aluno. E todo mundo deu razão ao professor. França. Então, nossas filhas não vão para a escola na França, não. Então, elas não foram, a Alessandra ficava cuidando delas. E eu estudando, né? Eu estudava muito. Eu chegava, às vezes chegava às 5 horas da tarde, estudava até meia-noite, 1 hora da manhã, lia tudo da França, tudo. No final eu sabia o que o professor Dejour pensava, entendeu? E tudo em francês, não tem nada em inglês nessa época, né?
Não, nada em inglês, tudo francês. Aí era imersão total no francês. E eu já ouvi falar que, assim, que o francês ele é simpático e o parisiense ele é meio arrogante. Isso se comprovou com o senhor ou não? Foi bem recebido lá em Lyon? Eu fui bem recebido, mas, por exemplo, eu posso te dar um detalhe. O dia que eu cheguei, tinha chegado um cara, um francês, para fazer um estágio, talvez de um mês, de uma cidade do norte da França, que eu não sei se era Cannes, era uma dessas cidades. Eu não me lembro de onde ele era, não. Mas, enfim, o professor entrou, estávamos nós dois sentados, virou para o francês e falou: você já conseguiu um lugar? E aí? Para mim, absolutamente nada. Então, a gente era meio à margem. Para você conseguir o seu lugar, você tinha que realmente se impor. E depois que voltou, o que o senhor trouxe para medicina ou para ortopedia de Belo Horizonte, do Brasil, que a gente não tinha? Assim, essa visão da artroplastia, por exemplo, uma delas? Não, a artroplastia, assim, meu conhecimento foi... Eu tive muito contato com a artroplastia na França, mas depois em viagens aos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir muito aos Estados Unidos. Eu ia, assim, pelo menos umas 2 vezes por ano, visitava 2 meses um serviço, 2 meses outro. Então, a artroplastia, eu diria. Eu acho que talvez o ligamento, na época, não se fazia muito tendão patelar, que era o que se começou a se fazer. Então, não que eu trouxe, porque outras pessoas já tinham ido lá. O Hernani já tinha ido antes de mim e o Thiago já tinha ido antes de mim. Mas essa parte de ligamento, eu comecei a participar muito com o tendão patelar, a forma como o Deju fazia, e principalmente a fêmuro-patelar. Porque em 1986, eles fizeram uma jornada de Lyon que era só sobre fêmuro-patelar. Foi quando eles escreveram aquelas coisas de troca displásica, que todo mundo conhece. O Caton, que faz a altura da patela, participava do grupo. Então, assim, isso tudo, até hoje, se discutem coisas daquela época de 1986. Então, a fêmuro-patelar foi muito, muito assim, importante para mim, dentro daquela minha inserção também na sociedade de joelho, eu criar meu espaço para poder falar nos congressos e tudo. Então, isso aí foi, eu acho que talvez a fêmuro-patelar tenha sido a grande coisa que eu aprendi lá. E a artroscopia? Eu sempre tenho uma dúvida, assim, que é uma... Acho que hoje, para a coluna, eu vejo a endoscopia de coluna sendo a artroscopia do joelho, né? Algo que veio para revolucionar e mudar um pouco os paradigmas. Quando é que veio a artroscopia para o senhor e para o Brasil, e como é que foi esse aprendizado? Então, tudo é sofrido, né? Deixa eu te contar, então. Eu tinha um cunhado que ele até faleceu jovem, ele era engenheiro da Mannesmann. E a Mannesmann arrumou uma viagem para ele para a Alemanha. Então, eu pedi a ele para comprar uma fonte de luz da Storz, um artroscópio da Storz e 2 ou 3 pinças. Essa fonte de luz, ela pesava pelo menos uns 10 quilos, ela pesava. Era um negócio antigo, desse tamanho. E eu ia, na época eu operava no Semper, operava no Madre Teresa e operava no Hospital das Clínicas. E eu levava meu aparelhagem toda, a fonte de luz, subia aqueles andares do Hospital das Clínicas, carregando a fonte de luz, enfim. E foi uma coisa interessante que era no olho. Aí eu já tinha alguma habilidade na artroscopia, no olho, e aí chegou uma câmera no Hospital das Clínicas. Para quem, vocês quando aprendem a fazer, você na endoscopia da coluna e tudo, a primeira coisa que ensinam para a gente, né, para vocês, é que, bom, aqui você tem que ver onde é o norte, onde é o sul, botar a câmera na posição correta, porque senão você não vai ver de forma correta. Só que ninguém me ensinou isso. Então, um dia a câmera estava de cabeça para baixo, eu não via nada. Eu morria de vergonha, porque eu era já um artroscopista com um certo nome e, de repente, na câmera eu não via. Outro dia ficava uma maravilha, porque certamente eu botava ela na posição correta. Até que um dia eu por mim mesmo, descobri, opa, eu acho que é por aqui. E aí, então, aí as coisas ficaram mais fáceis. Mas nada foi fácil para mim. Tentativa e erro, então. Tentativa e erro. Isso mais ou menos em que ano, só para eu ter uma ideia? Eu acho que talvez a Câmara do Hospital das Clínicas foi mais ou menos em 87, 88 que chegou. Interessante também que chegou uma câmera no Ipseng. Eu operava no Ipseng nessa época, como eu contei.
e um residente, eu acho que ele, não sei se ele era colombiano ou peruano, eu ia operar, ele ligou o artroscópio, que era a coisa mais maravilhosa do mundo, na tomada de 220. Nossa! O artroscópio derreteu, né? Foi uma confusão lá no IPSENG nessa época. Aí lá acabou, não podia mais. Mas no Hospital das Clínicas foi muito tempo. Mas tudo autodidata, porque essas coisas a gente não aprendia. Aí em 1991, acho que é 91 ou 92, eu resolvi visitar aí um artroscopista, talvez o grande cara de habilidade que eu conheci, que era o James Andrews. Ele é até hoje, ele é cirurgião do esporte, ele operava cotovelo, tudo em medicina esportiva, cotovelo muito bem, ombro muito bem e joelho. E aí eu comecei a ver a artroscopia para a reconstrução do ligamento. Cheguei meio com receio de fazer por artroscopia, mas o Zé Márcio, mais uma vez, eu vou citá-lo, foi uma pessoa interessante, ele falou: Marco Antônio, você vai fazer um ligamento artroscópico num paciente meu. Então ele me convidou aí no hospital ortopédico, né, era ali na Rua Espírito Santo, e me deixou fazer, quer dizer, praticamente me deu a mão para eu fazer meu primeiro ligamento artroscópico, e a partir daí, aí as coisas foram só evoluindo, era ligamento, essas coisas todas que a gente faz hoje, né? Tratamento de fraturas e tudo. Quando que o senhor acha que o senhor teve tipo, uma ascensão, que o senhor acha, nossa, agora meu nome está muito conhecido, que seu volume ou seu know-how cresceu muito e você ficou muito famoso, pelo menos aqui em Minas, assim, que seu nome disparou? Eu acho que a partir do momento que eu voltei com esse processo de fêmur patelar e tudo, eu comecei a operar muita articulação fêmur patelar. Eu acho que as outras pessoas, às vezes, tinham um certo receio de operar, então eu era muito referenciado. Então, isso começou a me tornar um pouco mais conhecido. Talvez o fato de eu estar no Hospital das Clínicas também, tudo ajudou um pouco. Eu gosto de contar um caso que eu me orgulho muito. O paciente me procurou no meu consultório já e dizendo: olha, eu vim aqui encaminhado por 2 pessoas e eu gostaria de contar essa história dos encaminhamentos. Um era um ex-prefeito de Betim, era um cara de alto nível que tinha indicado. O outro, ele falou que estava na Rua da Bahia, ali naquele quarteirão perto da Augusto de Lima, estava mancando, porque ele estava com dor no joelho, e deu esmola para um cidadão lá. Ele falou: por que você está mancando? Eu tenho um problema no joelho, o cara falou. Ele falou: eu vou te indicar um médico. E me indicou. E aí, isso eu gosto de contar, porque eu fico muito orgulhoso. Deve ter sido um desses pacientes do Hospital das Clínicas, certamente. Então, eu acho que lá eu construí essa ideia de academia, de atender as pessoas, e isso aí eu acho que foi multiplicando, mais ou menos. Eu acho que isso que me ajudou muito, eu acredito. Então, por isso que eu estou lá até hoje, porque eu reconheço muito o papel do Hospital das Clínicas na minha formação e no meu crescimento profissional. E junto disso vieram as sociedades também. Você participar da Sociedade do Joelho, para participar da SBOT? Então, em 1995, como eu já estava começando a me destacando mais na fêmur patelar, porque cruzada anterior, eu falar era uma heresia, porque tinha o Moisés Cohen, tinha o René Abdala, que são mais ou menos todos contemporâneos meus, o Arnaldo Hernandes. Então, sobrava a fêmur patelar. Mas aí eu comecei a ficar conhecido, e aí eu fui indicado para ser tesoureiro da gestão do Moisés Cohen, em 1995. Naquela época, eram 2 anos de diretoria. Então, logo em seguida, assumiu o Arnaldo Hernandes, aí eu fui secretário do Arnaldo Hernandes e fui vice-presidente do René Abdala. E aí surgiu a possibilidade de eu virar presidente. Na mesma época, eu fui convidado para entrar para 7 da SBOT, em 2005. E aí eu fui da 7, você sabe que eu sempre gostei muito de estudar ortopedia, era fazer as questões, as pessoas naturalmente não me conheciam, não sabiam que eu poderia fazer questões para a prova, achavam que cara de Minas Gerais, talvez não vai ser nada, mas eu fui me destacando, aí eu consegui ser presidente da 7, que foi em 2007. Fizemos um exame, eu era o responsável pelo exame, foi uma coisa muito legal.
E aí, em 2008, eu fui convidado para ser membro da SEC, que é a Comissão de Educação Continuada. E também trabalhando, fazendo as coisas, e consegui ser presidente da SEC também em 2010. Então, na verdade, eu fui galgando uma coisa na SBOT que eu fui conhecendo todos os comitês que eram importantes, eu fui participando e fui conseguir me destacar para me tornar presidente. Eu havia sido presidente da regional, como você falou, em 99 e 2000, da regional da SBOT aqui em Minas. Então, com isso, eu já tinha sido presidente da regional. Aí eu fui convidado pelo Geraldo Mota para ser tesoureiro da gestão dele em 2012. Em 2012 mesmo, aí eu lancei minha candidatura para presidente da SBOT. Aí eu fui eleito em 2012 e fui presidente em 2015, que a gente segue um critério na SBOT que você se torna segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente e presidente no terceiro ano. Então eu acho que foi assim, foi uma construção devagarinho e conhecendo muita gente, porque na SEC, na SET, eu não mexia só com o joelho, então eu conhecia gente do trauma, da coluna, de todas as áreas da SBOT, né? E isso foi criando um relacionamento grande que foi ajudando nisso, né? Então, o mineirinho tímido de Itaúna foi tendo que se virar para conseguir um lugar aí ao sol. Viu? Foi comendo pelas beiradas, né? Sim, como sempre a gente tem que fazer aqui, né, saindo de Minas. Mas, professor, eu vejo assim, cada cargo, cada opção dessa vem com muito sacrifício, né? Você tem que abrir mão do seu tempo com a família, e eu vivi a presidência do senhor na SBOT, e eu lembro que todo mês, ou toda semana, tinha uma viagem para não sei para onde, tinha reunião não sei para onde. E isso toma muito do seu tempo. E o que vem de positivo de tanto envolvimento? Assim, imagino que o networking deve ser bom, mas deve ser algo mais também, né? Eu acho que talvez tudo que você faz na vida, por menos vaidoso que você seja, existe um pouco de vaidade. Então, é claro, você conseguir galgar esses postos, você alimenta um pouco a sua vaidade. Isso não tem vantagem nenhuma, mas eu acho que a gente tem que ser sincero que isso é uma coisa. Mas o que eu acho que talvez foi o mais importante? Primeiro, ser presidente da SBOT foi uma coisa tão importante pelo fato de você ser diferenciado nos lugares. Você era um cargo muito importante, continua sendo, né? Te faz conhecido. Agora, tem um lado legal também, porque como você vai convivendo com todo mundo, se uma pessoa machuca em São Paulo e fala lá em São Paulo, eu sou de Minas, eu queria uma referência, muitas pessoas me conhecem e eventualmente, me encaminham pacientes de outros estados, porque você vai criando um network muito grande, né, de conhecendo pessoas. Então, isso é uma vantagem. Agora, no frigir dos ovos, é muito sacrifício, porque é isso que você falou. No ano de 2015, para você ter uma ideia, eles me disseram assim, olha, você tem uma viagem para a China que você tem que ir, passagem executiva e tudo. Eu falei, eu não aguento mais ir. E eu não conheço a China, e não sei se vão conhecer, mas eu falei, eu não aguento ir, porque eu não aguento viajar mais. Eu não aguento. Em 2015, eu não tinha condição de viajar. E veio aquele, como eu te disse, e repito, eu sou um cara de sorte, mas sempre com uns entravezinhos. Aí veio a máfia das próteses na minha presidência. Eu participei de 2 CPIs, para você ter uma ideia. A CPI da Câmara e uma CPI no Senado. Então, eu vi todo aquele circo armado, todo mundo questionando. Aquilo que a gente vê na televisão, eu estava sentado lá e participando. Então, me deu a oportunidade de conhecer muitas coisas. Foi muito legal. É uma experiência que é difícil de reproduzir, né? Até difícil de contar, eu imagino, né? Porque viver aquele mundo muito longe do nosso, né? O mundo da política, do Congresso, deputado. Por exemplo, de repente você falava assim, nós queremos... eu queria, enquanto presidente, organizar esse negócio que eles chamavam de máfia das próteses. Então, eu sabia que a senadora Ana Amélia Faria, que é uma do Rio Grande do Sul, lembra? Foi candidata a governadora do Rio Grande do Sul. Uhum. Ela estava muito engajada nisso. Então, nós marcamos uma reunião com ela, fomos para o Senado e sentamos com ela para discutir. Nesse tempo, você conhecia os senadores, os deputados. Era um negócio legal. Eu cheguei a ficar como é que chama aquele que foi preso, Eduardo, presidente da Câmara? Gente. Agora eu não vou lembrar. Cunha. Eduardo Cunha. Eu acho que é. Uhum.
É um que está preso até hoje. Eu cheguei a participar de uma comissão lá na sala oval do presidente da Câmara, e era ele o presidente. Então, assim, ele tinha contato com o presidente da MD, com o presidente da CFM, era um negócio legal. Assim, a SBOT é um posto diferente. E agora que o senhor já viveu tudo isso, quais são os próximos objetivos? Vai ser político agora, prefeito, governador? O outro objetivo era ser professor titular, que você já falou. Eu consegui ser professor titular da UFMG. Então, meu objetivo agora eu comprei um caiaque com pedal aqui para a barragem de Itaúna, ficar expert no caiaque e jogar meu tênis. Então, acho que já está bom demais. Já chega, né? Vou continuar lá no H6, com certeza. Continua com as reuniões de quarta, 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. Vamos voltar agora. Quarta-feira que vem vai ser a primeira, depois da pandemia. Nossa Senhora. Pessoal, então já vou pegar esse gancho e vou te perguntar, como é que o senhor aguenta todo ano ficar lidando com esses residentes R1 recém-formado que não sabe nada? Todo ano, por 40 anos isso aí. Porque assim, não é todo ano que tem uma turma igual a minha que já entra, todo mundo, né, bom de serviço, só precisava de uma lapidada. Na maioria das vezes é gente inexperiente, né? Eu ia dizer isso. Tirando a sua turma, é muito... Mas, na verdade, sabe o que eu acho que é legal? Porque, como eu disse, eu era bem próximo à minha idade do Wagner Nogueira. E aí eu convivia com os residentes desde que eu tinha 34 anos de idade até hoje. E eu sempre convivo com gente de 24, 25, 26 anos. Então você vai aprendendo a conviver e vai aprendendo com eles também. Isso talvez, no fundo, me torne um pouquinho mais, com a visão um pouquinho mais jovem. Eu me lembro que, em determinada época da vida, quando as minhas filhas tinham idade dos residentes, eu me aconselhava com eles, e aí, isso aí que elas fizeram, o que vocês... não, isso aí tá bom e tal, não tem nada demais, entendeu? Então, assim, isso vai te tornando um pouco mais jovem, porque você vai ficando, convivendo com pessoas daquela faixa etária esse tempo todo, mas é legal você ver uma pessoa como você, por exemplo, que chegou lá sem saber nada e hoje um grande cirurgião da coluna, é claro, a gente fica super gratificado de saber que isso aconteceu. Isso com você e com N pessoas, né? Então, isso é legal. Eu acho que isso me alimenta e me dá força para continuar. Apesar de que a gente vê as dificuldades, as gerações agora mais novas, cada vez menos compromissadas, isso é assim, claro para mim, mas eu estou trabalhando a cabeça, trabalhando com outras pessoas também, buscando arrumar uma forma de motivar, mesmo essas pessoas mais jovens, que têm uma atitude diferente hoje em dia. Você acha que mudou tanto o acadêmico quanto o residente, ou um mais do que o outro? Porque se eu tivesse que ter uma ideia, eu acho que assim, para ele entrar na residência de ortopedia, já tem uma pré-seleção, né? A pessoa tem que querer, tem que entender a ortopedia, não é uma especialidade, ela tem as suas idiosincrasias, né? Então, eu imagino que já seleciona um pouco. E a residência do HC também, né? Já tem as suas peculiaridades. E aí eu acho que o acadêmico talvez um pouco menos compromissado ainda. Pois é, isso era o que acontecia até alguns anos, agora não. Então, entram pessoas que não têm assim, a menor ideia do que seja ortopedia, que se decepcionam, que tentam mudar. Eu já tive residentes que no meio, pensaram em fazer otorrino, outras radiologia. Então, na verdade, eu acho que é uma geração, pelo fato do celular, porque na minha, mais que na sua geração, eu era obrigado a ler os pés de livros, porque todo mundo queria saber coisas diferentes. Se você não lê, você estava lascado. Agora não, se você perguntar a coisa mais difícil do mundo, o cara vai lá no celular assim, ó, em 1 minuto ele te responde. Ainda mais quando é online, aí que fica fácil, porque o cara já abre e já fala. Então, essas pessoas, elas são imediatistas, eu acho, e têm um conhecimento vasto, superficial. Quando elas chegam, que a gente cobra coisas profundas, elas se decepcionam muito, né? Porque a superficialidade numa especialidade como ortopedia não é compatível, certo? Convir comigo. Então, claro. Esse é um problema que a gente vive hoje com essa geração nova. Não é, quando eu falo geração nova, não é a sua. Talvez aí os 2 últimos anos tenha sido mais chocante. Nós fizemos, aí eu levei isso à comissão de residência do Hospital das Clínicas e nós fizemos um seminário para discutir a nova geração. Chamamos pessoas que falavam sobre isso e para procurar entender. Hoje a gente procura
faz um seminário no DA, que os alunos vão lá para saber como é a ortopedia, como é a urologia, como é isso ou aquilo, para ver se eles, pelo menos, vão mais preparados, sabe? Porque, na verdade, eles não têm noção, eu acho. É engraçado que, assim, antigamente, se você queria ortopedia, você tinha que buscar, né? Você buscava o professor, você buscava estágio, foi assim que eu fiz, e agora você tem que levar para ele, né? Você tem que entregar para ele, porque senão ele só vai descobrir depois que ele entrar no HC. E isso aí também para outras residências também? Você tem visto, professor, lá no HC? Todas as áreas? Todas as áreas. Entendi. Então, isso está muito frequente, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que se adaptar e entender, e arrumar uma forma nova de motivar. Esse talvez seja o objetivo que eu estou discutindo muito na comissão de residência e discutindo também com os preceptores. Então, agora, nós estamos pensando em fazer provas de tempos em tempos. A SBOT está pensando na possibilidade de fazer avaliações anuais para cobrar que a pessoa estude, porque, na verdade, a pessoa pensa, eu vou fazer a prova só no terceiro ano, eu estudo no terceiro ano, por exemplo. E o objetivo não é prova, né? O objetivo é formar o ortopedista. E a entrada das mulheres na ortopedia, pessoal? O que o senhor acha que trouxe de bom que é uma nova mentalidade também, né? Ter as meninas, assim, tem trazido nas nossas residências todas bons resultados. Foi outro impacto, né? Porque nós somos uma especialidade absolutamente machista. Não vou dizer machista, não é que nós somos machistas. Era um clube do bolinha mesmo, né? Porque só tinha homem. Há muitos anos teve uma residente no Hospital das Clínicas, que era a Doroteia, que todo mundo conhece, e depois nunca mais. E agora não, nós temos acho que 4 hoje são mulheres. No início, eu acho que, assim, havia algumas atitudes machistas dos preceptores, dos residentes, mas aí as residentes nos queixavam, a gente começou a fazer reuniões e tudo. Isso hoje está muito harmônico, todas elas se sentem muito acolhidas e sem nenhum problema. E só acrescenta, né? Porque você ter o gênero feminino lá no meio daquele monte de homem, com o jeito delas, com a capacidade delas de entender os problemas de forma diferente de nós, ajuda muito, assim, na coesão. Então, tem sido uma experiência legal. Por falar nesses novos tempos, professor, como é que você vê o avanço da mídia social na medicina e na ortopedia? Como é que o senhor lida com isso e impactou você de alguma forma? Eu lido zero. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tem nada. Eu procurei isso, não achei nada seu mesmo. Eu sou do tempo que quem mandava doente era doente. Você tratava um doente bem e ele falava, esse médico me tratou bem, você pode procurar ele. Então, hoje, é claro que tudo mudou, né? Eu me lembro que há muitos anos uma pessoa falou para mim assim, olha, compra uma camisa de linho branco, usa Paco Rabanne. Paco Rabanne era um perfume que eu vou pôr lá no alto da medicina. Naturalmente, eu nem comprei a camisa de linho, nem comprei o Paco Rabanne, porque eu nunca acreditei nisso. Mas eu vejo hoje pessoas que têm Instagram, que falam no Instagram, eu respeito isso. O que eu não acho legal de repente, você falar coisas que não são reais, quer dizer, você iludir o público leigo com fatos que não são reais. Isso aí eu acho, é a única coisa que eu reprovo, mas eu acho que é tudo muito válido. Você ficar conhecido, porque o mundo mudou e a gente tem que evoluir. Mas, tipo, cirurgia sem dor, sei lá, remédios que curam, laser, coisas desse tipo, né? Não são realidade. Não tem jeito de você curar ninguém com laser, enfim, pode ajudar. Então, você pode fazer uma propaganda legal sendo real, né? Então, isso é a única coisa que eu reprovo, mas eu acho que é muito legal e a gente tem que estar aberto a isso. O que eu vejo é que, sim, o meu medo é que, às vezes, a gente fica calado, a gente que quer fazer uma medicina séria e as pessoas que não querem fazer essa medicina tão séria elas não estão tão atentas, né? Elas não respeitam o código de ética, então para elas podem falar o que elas quiserem e a gente não pode falar o que a gente quiser, então fica um diálogo desigual, né? E aí parece que o tratamento que ele inventa, parece que só essa pessoa que descobriu que isso aqui, essa injeção é a melhor do mundo e nós vamos injetar isso e vai resolver todos os seus problemas. Exatamente. E isso é muito ruim, né? Eu acho que talvez, porque, por exemplo, nós temos casos
agora, acontecendo atualmente. Aí as pessoas reúnem e falam, a SBOT, não sei quem, tem que ir contra esses indivíduos. Acontece que o papel da SBOT não é de investigar ninguém. O papel da SBOT é um papel científico, de outra natureza. Você tem que olhar o CRM. Mas, na verdade, o CRM tem que se preocupar quando há uma denúncia. E talvez nenhum de nós denuncia ninguém, né? E eu acho que isso talvez seja o problema, igual você falou. Eu vejo nos Estados Unidos, eu acho que isso é mais comum, né? As denúncias, as investigações. Aqui realmente é muito difícil um colega denunciar outro colega, né? Assim, não é algo do nosso meio, né? Nos Estados Unidos é interessante, eu me lembro uma vez, eu estava andando em Miami dirigindo, tinha uma propaganda, um cartaz assim, faça a sua, né, como é que chama? Que quando o homem liga a engravidar, faça com o doutor fulano de tal, um cidadão sorrindo a propaganda. Eu me lembro de ter visto uma propaganda de um cara que fez uma prótese de quadril em cima de um avião, ele era piloto, aí ele pula no chão, lá de cima da asa do avião. Eu tenho uma prótese de quadril, aí parece merda, entendeu? Então lá algumas coisas são permitidas, coisas que aqui não são. Mas aqui está começando a se tornar também isso, né? Então eu acho que isso aí é um lado ruim dos Estados Unidos, eu acho. Professor, e assim, acho que rumando para o final aqui, para te liberar, não ocupar tanto seu tempo, eu queria a sua visão da medicina daqui para frente, com esse tanto de escola de medicina e essa nova geração. O que o senhor vê para o futuro? Eu acho que isso que nós estamos vivendo, essa quantidade de faculdade de medicina, está trazendo cada vez médicos mais despreparados. Esse é um problema que a gente está vivendo. Eu não acho que talvez a faculdade X, pelo fato dela ser ruim, só vai gerar médico ruim. Não. Claro que tem médicos bons que vêm, como tem médicos ruins que vêm de faculdades boas. Mas eu acho que está generalizado demais. Então, primeiro, você paga muito para estudar numa faculdade dessas. O que você quer? Você quer reverter tudo aquilo que seu pai pagou para você. Então, você vai ficar financista, você perde a visão humanitária da medicina. Eu acho que isso tudo é um problema que a gente está vivendo e vai viver cada vez mais, porque o número de médicos vai só aumentando. Ainda existe essa possibilidade de médicos desses países da América Latina, da Bolívia, do Paraguai, mesmo da Argentina, de virem para o Brasil. Então, assim, vai virar um médico para todo lado, muitos mal formados e que vão dar um atendimento muito ruim para a população. Por isso que esse Revalida é uma coisa, a Sociedade de Ortopedia briga muito, junto com a AMB, naturalmente a AMB e o CFM que estão à frente, mas a gente é muito solidário a eles nessa briga do Revalida, porque tem que ter, porque se você se tornar advogado, você tem que fazer o OAB. O médico não, a partir do momento que ele formou, ele é médico e pode operar a cabeça, ou fêmur, ou o que quer que seja de algum indivíduo, e ele nunca vai estar bem preparado, né? E a gente está vendo isso, nós já discutimos a geração deles. Então, pessoas mal formadas, com mau conhecimento, eles não podem dar um bom atendimento. Eu acho que esse é o grande problema dessa abertura absurda de faculdades de medicina, né? Na minha época eram 2 em Belo Horizonte. Quantos tem hoje em Belo Horizonte? 7 ou 8. Então é muita gente, né? Só em Belo Horizonte, né? Fora São Paulo, que tem muito mais, e Rio de Janeiro, né? Não, e o interior de Minas, né? Claro que aqui a Grande Itaúna tem uma faculdade de medicina, mas aqui é outra coisa. Megalópole, né? Exatamente. Né? Muito me impressiona ter demorado tanto para ter, né? Então, mas eu acho que é uma situação que isso é uma política de saúde pública mesmo. Eu acho que o governo tinha que ter um governo que tivesse assim, a sensibilidade para ver isso e anular um monte de concessão que foi feita nos governos anteriores. Eu acho que esse governo atual não foi muito, mas teve algumas também. O governo prévio parece que teve mais, né? Assim, foram assim, um número absurdo de uma hora para outra, né? Eu acho que isso também é um problema político. O médico sempre teve muita força política, né? Então, quanto mais pessoas você põe mais despreparadas, menos respeito tem a profissão e, com isso, menos influência você tem na política. E eu acho que isso aí faz parte de todo o processo que foi criado aqui no Brasil, né? Professor, eu acho que eu guardei essa pergunta
rumando para o final, e eu acho que talvez seja mais importante, porque eu queria muito a sua opinião de você contar para a gente qual que é o segredo de exercer uma profissão por tanto tempo e continuar exercendo com tanto prazer e tanto amor e não se deixar ser vencido pelas chatices do convênio e cobrança de paciente. Qual que é o seu segredo para continuar com tanto amor assim à profissão e a tudo que você faz e a toda a sua dedicação? A sua pergunta já é uma resposta, é o amor à profissão. Eu acho que tudo, e meu pai me ensinou isso, eu era menina, ele falava, olha, se você for um lixeiro que tiver amor à sua profissão, você vai caprichar na coleta do lixo, você vai ser uma grande pessoa. Então, eu acho que é isso, é você gostar do que faz, fazer assim com carinho, com cuidado, sabendo, ainda mais na nossa profissão, que esse carinho, esse cuidado vão repercutir na pessoa que você está tratando. Eu acho que isso é muito gratificante. E você ter um reconhecimento ajuda a alimentar isso. Então, assim, o dinheiro é uma coisa secundária. Eu vejo quem pensa em botar o dinheiro em primeiro plano nunca vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que o que faz a gente crescer é o carinho, é o respeito, é você ser humano. Isso eu acho que talvez você sentindo isso, você vai ter gosto por aquilo que você faz e você certamente vai conseguir chegar lá. Eu acho que é isso. Amar a coisa que você faz e respeitar aquelas pessoas que você está tratando. Eu acho que talvez seja a grande mensagem. E ter bom residente também, né? Isso com certeza, né? Ter os suportes. Por exemplo, se você tem um gigante do seu lado, você fica tranquilo, entendeu? Você pode até arrumar briga, por exemplo. Não, briga não. Professor, indo para o final mesmo, eu tenho uma frase de um médico francês, chama René Lariche, que ele fala que os fracassos vão para o cemitério que todos os cirurgiões carregam consigo. Eu imagino que, assim como todo mundo, o senhor deve ter alguns casos que não ficaram tão bons ou que te marcaram. Eu queria que você contasse para a gente alguns, ou um pelo menos, ou mais, se você quiser, de casos que você leva com você. Olha, a derrota, a gente tem que aprender com as derrotas, com os casos ruins. Eu me lembro, talvez o caso mais marcante meu, eu era muito novo e eu fui fixar uma fratura do colo do fêmur com você nem conhece esse material, mas chamava-se um prego de Smith-Peterson, que é um prego mesmo. E na hora que eu botei o prego lá, fiz a redução e tal, o prego fez igual um espeto com a carne, assim, levantou a cabeça e na época não era com intensificador de imagem. Então, terminou a cirurgia, na hora que eu vi, estava a cabeça com um espeto, assim. Aí, quando eu vi a radiografia, o que eu vou fazer? Eu não tinha jeito de eu voltar para operar, eram outros tempos. Eu simplesmente peguei a radiografia, botei debaixo do braço e casquei fora. E fui seguir. Certamente essa mulher acabou numa prótese, que era uma coisa complicada. E um outro caso também que me marcou, eu estava nesse Semper lá em 1981 e chegou uma senhora, caiu, eu fiz o diagnóstico de uma fratura do colo do fêmur, indiquei a cirurgia. Na época a gente fazia prótese parcial para a fratura do colo do fêmur. E eu entrei, eu falava que gostava de fazer acesso anterior, fiz o acesso anterior ao quadril e quando cheguei lá, não havia fratura. Não estava quebrado. Fechei, procurei o meu chefe na época, era o Dr. Zanini, que era o chefe da ortopedia do fêmur. Naquela época era tudo mais fácil. Ele falou, olha, fala para ela que você tratou a fratura do colo do fêmur sem usar material. E foi o que eu falei. E aí se passaram anos. Eu estava já no Madre Teresa, talvez há uns 15 anos atrás, chega uma senhora mancando. Aí eu fui operado pelo senhor, o senhor operou meu fêmur. Aí eu falei, vou fazer uma radiografia para ver. Não tinha nenhum material de síntese. E a senhora estava com artrose no quadril. Eu acho que deve ser essa senhora. Aí eu encaminhei para o Euler para fazer uma prótese de quadril. Agora então, assim, a cirurgia definitiva para ela, né? Agora a cirurgia que devia ter sido feita mesmo. Então são casos que marcam a gente. Assim, né? Terminando, uma indicação do senhor de um livro, um filme ou uma série que o senhor gosta e indica para a gente. Olha, eu vou te dizer que foi a única pergunta que você vai me apertar. Eu não leio nada, não vejo nada. A última vez que eu fui ao cinema foi assistir Titanic. Nossa Senhora! Então, eu não tenho... Talvez eu
Na pandemia, eu fiquei muito aqui em Itaúna, então eu via muito Netflix, então tem um filme, porque livro eu não vou indicar. Livro eu vou indicar só para os ortopedistas, o livro do Campbell, do Rockwood e do Tadman. Clássicos, tá, clássicos. Clássicos. E tem um filme que chamava O Vizinho. É um filme francês. Esse eu te recomendo ver se você não viu. É uma vila na França em que no início da pandemia, e as pessoas começaram a conviver com o Covid, aquela confusão. É um filme assim, de muita sensibilidade, que ele tem um lado triste também, mas muito engraçado, porque a gente se vê, cada um de nós se identifica com um daqueles personagens, morrendo de medo do Covid, bem no início, quando a gente não sabia nada de nada. Então, talvez esse é um filme que eu recomende, porque está muito atual aí com essa Covid. Mas eu, do ponto de vista cultural, viu, Daniel, eu sou um zero à esquerda, infelizmente. Eu gostaria de... E olha, que eu lia grandes livros, eu escrevia poesias, escrevia um monte de coisa. Aí hoje eu só leio coisas de ortopedia, e virei um ignorante literário. Você tem escolhas na vida, né, professor? Não tem tempo, só tem 24 horas no dia. Tem que pedalar o caiaque, né? Não tem jeito. Isso é claro. E jogar meu tênis. Né? E jogar o tênis, exatamente. Está certíssimo. Professor, então, por último, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo tempo dedicado aqui. Foi muito bom, o papo foi muito legal, mas eu não quero roubar mais seu tempo antes que a Alessandra me mate. O cachorro já está latindo aí, vai reclamar mais. Eu já vi umas 3 vezes aqui reclamando. Né? Exato, vamos, tem mais o que fazer. Eu queria só uma mensagem final para os residentes que estão entrando e principalmente para quem está saindo para o novo mercado, um residente de ortopedia que terminou o joelho agora, como se inserir no mercado, quais são as habilidades que o senhor acha que são essenciais para a gente desenvolver agora para ter um sucesso nesse novo mundo? Eu acho que talvez o mais importante é nós todos, eu, enquanto preceptor também, nos prepararmos para os desafios. Então, não adianta. Tudo que você ouve de ouvido, entra e sai, não tem profundidade nenhuma. Se você for apertado por um paciente, for apertado num congresso, você vai ficar preso, porque você não vai ter resposta. Agora, tudo que você lê, você guarda e tem argumentos para discutir com um colega ou com um paciente. Então, eu acho que a mensagem para todo mundo que quer chegar em algum lugar desde o primeiro dia da residência e continuando aí para frente, se preparar bem, estudar anatomia, estudar técnica cirúrgica, estudar as patologias, porque, na verdade, operar, todos nós um dia vamos acabar operando. Uns têm mais habilidade, outros menos, mas todo mundo vai operar e vai ter resultados. Mas você indicar, você conhecer a indicação, conhecer as complicações, ter um medo daquilo que você vai fazer, porque quanto mais conhecimento, mais medo você tem, porque você tem mais conhecimento das complicações. Eu acho que isso aí é uma coisa que esse medo até vai te engrandecer um pouquinho também. Então, talvez a grande mensagem é estudar. Você se diferencia pelo estudo. Legal, muito legal, professor, muito obrigado. E minha vaga do doutorado agora está garantida, né, professor? Então, não é possível. Depois de toda essa colher que você me deu, né? Exato, só levantando a bola aí. Vamos discutir a sua tese e vamos começar, com certeza. Tá ótimo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, uma honra conversar com o senhor, assim, ter uma hora do seu tempo, para mim foi assim, algo que eu nem acreditei possível. Muito obrigado mesmo, o senhor é uma referência para mim de tudo, como pessoa, como ser humano, como médico, tudo que eu, assim, um grande exemplo para todos nós, eu acho que muita gente que vai ouvir isso também foi aluno do senhor e tem o senhor como, assim, um exemplo de ser humano a ser seguido. Espero que o senhor continue aí nessa luta diária por muitos anos ainda. Obrigado, Daniel, foi um prazer muito grande, foi muito legal participar com você, você me colocou super à vontade e foi um papo muito legal, gostei muito mesmo. Obrigado pela lembrança do meu nome. Pode contar comigo se você precisar. Valeu, professor. Muito obrigado. Boa noite aí. Um abraço para a família aí e até mais. Obrigado, Daniel. Tchau. Tchau, professor.